Fim de ano no mercado financeiro sempre tem essa agitação, né? Sempre. Balanços se fechando, planejamentos, mas o que realmente mexe com o investidor é a pauta de dividendos. E olha, pelos materiais que a gente analisou hoje, parece que o fim de ano veio generoso para alguns acionistas. Uhum. A gente tem aqui uma lista de anúncios que é assim de cair o queixo. Tem empresa anunciando de uma vez só mais de 20% do valor da ação em proventos. Ok, vamos mergulhar nisso. Com certeza. E o nosso trabalho aqui vai ser justamente esse, né? Separar o que é um presente de Natal, que só acontece uma vez, do que é um aumento real e sustentável no, digamos, salário do acionista. Boa. Porque o fascinante é ir além do número grande e bonito. A grande pergunta é: isso é um evento extraordinário, um ponto fora da curva, ou a gente está vendo uma mudança na política da empresa? Exato. Nossa missão é exatamente essa: dissecar esses números para separar o que é fogo de palha do que é, de fato, um novo padrão. Essa distinção é o pulo do gato, então. E um bom primeiro caso para a gente testar isso é a Itaúsa, a ITS-A4. Uma ação que, tá na carteira de milhões de pessoas. Super popular. O anúncio foi de 79 centavos por ação. Olhando a cotação, isso dá um dividend yield de mais ou menos 6%, o que já é bem bom. Já é bem respeitável, sim. E as datas importantes. A data com, que é o prazo para ter o papel, é 9 de dezembro, e o pagamento vem em duas partes. Uma agora, dia 19 de dezembro, e outra em 30 de abril do ano que vem. E a Itaúsa já é um exemplo perfeito dessa necessidade de análise, porque esse pagamento, apesar de ser robusto, ele não é exatamente um extra. Ah, não. Uma antecipação. A política da Itaúsa é muito clara, né? Ela repassa 100% do que recebe do seu principal ativo, que é o Banco Itaú. Certo. O que aconteceu na prática foi que o anúncio que todo mundo esperava lá para fevereiro, ele simplesmente foi adiantado. Espera aí, mas mesmo sendo só uma antecipação, o investidor que recebe esse dinheiro agora não leva uma vantagem? Ele pode reinvestir antes, o famoso juro composto trabalhando mais cedo. Ah, sem dúvida. Para a gestão do fluxo de caixa pessoal, receber antes é sempre melhor. Pois é. Mas não muda a análise do potencial total de remuneração da empresa no ano, sabe? No fim das contas, para o investidor, o que importa é saber que, muito provavelmente, não vai ter outro anúncio grande da Itaúsa em fevereiro. Entendi. O bolo total não aumentou, só serviram uma fatia maior mais cedo. É uma questão de timing e não de volume. Entendi. O bolo é o mesmo, só mudou a hora da festa. E parece que tem mais gente adiantando o relógio. O grupo Ultra, o GPA3, também está na lista. Sim, também. Eles anunciaram R$ 1 por ação, isso dá um yield de mais de 4%. E aqui o calendário é mais apertado ainda, data com em 5 de dezembro e o dinheiro na conta já no dia 16. A história é parecida com a da Itaúsa. A lógica é similar, mas o padrão é um pouco diferente. O Ultra tem um histórico de pagamentos semestrais, geralmente em fevereiro e agosto. O que chama a atenção é que, historicamente, a empresa sempre negociou com múltiplos mais esticados, o que deixava o dividend yield médio dela ali na casa dos 3,1%. Sei. Então, um pagamento único de 4% é, sim, muito bom. Fica acima da média histórica, mas ainda está dentro da prática da empresa, entende? Não há uma mudança de paradigma, mas talvez um sinal de resultados mais fortes. Ok, então Itaúsa e Ultramin é mais sobre o quanto do que sobre o quanto. Mas a lista aqui tem uns números que parecem ser muito sobre o quanto. Ah, agora a conversa muda. A Melnick, MLK3, por exemplo, anunciou um provento que dá 8% de yield de uma vez só. Foram 31 centavos por ação com corte dia 16 de dezembro e pagamento no dia 29. Aí a história muda de figura, né? Definitivamente. 8% de uma vez não é todo dia. E aqui a análise começa a ficar um pouco mais nebulosa. Por quê? Porque um pagamento único de 8% é muito significativo. E isso levanta a questão: será que isso é um novo patamar de distribuição para a empresa ou foi um evento isolado? Tipo a venda de algum ativo grande? Exato. Pode ter sido a venda de um terreno, a conclusão de um projeto muito lucrativo. Os materiais que a gente analisou não dão um histórico claro que permita cravar se isso vai se repetir. É um daqueles casos que acende o alerta, sabe? É ótimo, mas exige cautela.
E falando em alerta, em números que saltam aos olhos, a gente chega na Unipar, o NIP6. Ah, Unipar. Eu tive que ler 2 vezes para ter certeza. A empresa vai distribuir 700 milhões de reais no total. Isso dá R$ 6,47 líquidos por ação, o NP6. É um número espetacular. Na cotação atual, isso é um yield de 10,7%, de uma vez só. Calendário rápido também, Datacom em 5 de dezembro, pagamento dia 10. De onde veio tanto dinheiro? Aqui a palavra extraordinário se encaixa perfeitamente. A Unipar já vinha pagando bem ao longo do ano. Sim. Esse novo anúncio vem, em grande parte, de reservas de lucros que a companhia tinha acumuladas. É o famoso limpar o cofre. Se a gente somar tudo que ela pagou no ano com essa nova bolada, o yield total vai bater na casa dos 20%. 20% de yield em um ano. Nossa, isso coloca a empresa no topo de qualquer ranking. Mas qual é a armadilha aqui? Porque parece bom demais para ser verdade. E a armadilha é exatamente essa, é a da expectativa. Ah, O perigo é alguém olhar esse número, comprar a ação hoje, esperando que ela pague 20% todos os anos. Isso é extremamente improvável de acontecer. Ano que vem, o dividendo deve voltar para um patamar muito mais normal. entendi. É um evento único. Exatamente. Dito isso, não dá para negar a performance, né? Quem comprou a ação quando ela estava perto dos R$ 40, por exemplo, viu uma valorização de mais de 50% e ainda embolsou esses 20% de proventos. Foi um negócio espetacular, mas replicar isso é outra história. Fica o recado. E essa história de limpar o cofre me leva direto ao caso que talvez seja o mais impressionante da nossa pauta. A Grendene GRND3. Grendene é um caso de livro. O anúncio total é de R$ 1,18 por ação. Somando o recorrente com o extraordinário, o impacto é um yield de 23% na cotação atual. Em uma tacada. 23%? E se a gente considerar o ano todo, o retorno em proventos passa de 30%. Parece que as empresas de chinelinho, como o mercado chama, estão com os bolsos cheios, hein? A Alpargatas também fez uma redução de capital recentemente, né? Sim, o setor está bem capitalizado. E o caso da Grendene é crucial entender a anatomia desse pagamento. Certo. Uma parte bem pequena, tipo uns 10 centavos por ação, é o provento normal recorrente do resultado do quarto trimestre. São 45 milhões em JCP e mais 56 milhões em dividendos. Ok, essa é a parte normal. Exato. O que faz o número explodir é a fatia extraordinária, 980 milhões, o que dá mais ou menos R$ 1,08 por ação e que ainda vai ser aprovada em assembleia. E por que uma empresa decide, de uma hora para outra, devolver quase R$ 1 bilhão para os acionistas? Faltou ideia do que fazer com o dinheiro? É uma ótima pergunta, e a resposta está no balanço da empresa. A Grendene estava literalmente sentada em uma montanha de dinheiro. Quase 2 bilhões de reais em caixa, né? Quase 2 bilhões. E desse valor, cerca de 1 bilhão estava, digamos, livre, sem estar atrelado a nenhuma necessidade de investimento. A empresa simplesmente não tinha um plano de expansão que justificasse manter todo esse capital parado. Mas essa ideia de devolver o capital não pode ser vista como uma falta de visão da gestão? O acionista não preferiria que a empresa reinvestisse esse dinheiro para crescer? É o debate clássico de alocação de capital. Num cenário ideal, sim, mas aqui entra o cenário macro, né? Com a nossa taxa de juros ainda alta, a régua para novos projetos sobe muito. Fica mais difícil achar um bom investimento. Fica muito mais difícil. Então, devolver o dinheiro ao acionista, que pode decidir onde alocá-lo, acaba sendo a jogada mais disciplinada. É um sinal de maturidade, mas também um sinal de que as oportunidades de crescimento orgânico estão mais escassas. Isso faz muito sentido e tem um detalhe nos nossos estudos que coloca uma pimenta a mais nessa história da Grendene. Eu sei qual é. Em outubro, os próprios controladores da empresa compraram mais ações, aportaram 50 milhões de reais, comprando papéis a preços médios entre R$ 4,99 e R$ 5,15. A cotação hoje tem 5,09, ou seja, eles compraram na mesma faixa de preço atual,
pouco antes do anúncio. Exatamente. E isso é um sinal muito forte. É muito improvável que os controladores, que têm a visão mais profunda do negócio, façam um aporte desse às cegas. Claro. Eles sabiam da posição de caixa e certamente já discutiam a possibilidade dessa distribuição. E se a gente conecta isso com o valuation da empresa, a tese fica ainda mais robusta. Como assim? A Grendene hoje negocia a um preço-lucro de apenas 6 vezes, bem abaixo da média histórica dela. O preço sobre valor patrimonial está perto de 1. Para uma empresa que entrega um retorno sobre o patrimônio ROI na casa dos 20% consistentemente, esses múltiplos podem ser considerados muito baratos. O movimento dos controladores foi quase uma confirmação de que o ativo estava subavaliado. Grendene é um caso extremo, mas não é a única, né? A nossa lista aqui é longa. Vulcabras, VULC3, anunciando 590 milhões, o que dá 10% de yield. Outro caso forte. Marco Polo, Pomo 4, com 880 milhões e um yield de 11%. E até a gigante Vale, a Vale 3, anunciou 15,3 bilhões, um yield de 5,3%. A história por trás delas é parecida. Em parte. Vulcabras e Marco Polo se encaixam mais nesse perfil de empresas com excesso de caixa depois de um bom ciclo. Já o caso da Vale... Me diga que não é antecipação de novo. Nos leva de volta ao nosso ponto inicial. A antecipação. Ah, então a Vale também está só adiantando o pagamento? Em grande parte, sim. Embora uma pequena parcela possa ser vista como extraordinária, a maior parte desses 15,3 bilhões é, na verdade, o pagamento recorrente que o mercado esperava para março. Certo. A implicação prática é a mesma da Itaúsa. Há uma chance enorme de não vermos um novo anúncio da Vale em março. O próximo pagamento relevante pode ficar só para agosto. O dinheiro chega antes, mas cria um vazio de proventos nos meses seguintes. Então, o que tudo isso significa? Juntando as peças, o que a gente tem é uma enxurrada de dividendos, mas cada um com a origem diferente, né? Exato. Temos as antecipações, como Itaúsa e Vale, que são ótimas para o fluxo de caixa, mas não mudam o quadro geral do ano. E temos as distribuições extraordinárias, como Grendene e Unipar, que são verdadeiros eventos de liquidez. É a conclusão perfeita. A lição central de toda essa análise é que um dividend yield alto é um ótimo ponto de partida. Mas é só isso. Um ponto de partida. Uma fotografia. Certo. Aliás, de se empolgar, é fundamental investigar a história por trás daquele número. Ele é sustentável? É um evento único? A empresa está distribuindo porque é saudável ou porque não tem para onde crescer? Entendi. Só com essa análise mais profunda é possível tomar decisões bem informadas, evitando cair em armadilhas ou criar expectativas que não vão se concretizar. Excelente. E para encerrar, fica uma provocação para quem nos ouve. Muitos desses pagamentos extraordinários vieram de empresas com grandes posições de caixa e sem planos de investimentos gigantescos no horizonte. Olhando para o futuro e com esse cenário de juros, quais outras companhias nesse mesmo perfil, sentadas numa montanha de dinheiro, poderiam ser as próximas a surpreender o mercado com uma distribuição robusta de capital? Fica a pergunta para reflexão. Aqui vai um resumo rápido sobre os recentes anúncios de dividendos na Bolsa Brasileira. De acordo com informações do mercado, várias empresas anunciaram pagamentos bem expressivos. Mas, olha, é fundamental saber o que é um ganho único e o que é só uma antecipação para você não se confundir nas suas expectativas. Primeiro, vamos falar dos pagamentos extraordinários, aqueles que são realmente altos. A Grendene, GRND3, anunciou um valor total de R$ 1,18 por ação. Isso dá um dividend yield de 23% sobre a cotação atual. É muita coisa. Mas a maior parte, cerca de R$ 1, vem de uma reserva de lucros, então é um evento único, tá? A Unipar, o NP6, também veio com dividendo robusto, R$ 6,47 por ação, um yield de 10,7%, mas a chance disso se repetir é bem baixa. Segundo ponto, cuidado com o que parece extra, mas na verdade é só antecipado. A Itaúsa ITSA4, por exemplo, ela anunciou 79 centavos por ação.
Parece ótimo, né? Só que esse valor é uma antecipação do dividendo que ela normalmente anunciaria lá em fevereiro. A mesma coisa vale para Vale 3, que antecipou um pagamento que aconteceria só em março. E por último, outros anúncios importantes. O Grupo Ultra, o GPA3, anunciou R$1 por ação, o que dá um yield de mais de 4%. Já a Vulcabras, VULC3, divulgou um pagamento que resulta num yield de 10%. E isso faz parte de um plano maior da empresa de distribuir quase R$2 bilhões ao longo do próximo ano. Então, o momento é de grandes distribuições, mas é crucial saber diferenciar o que é ganho único do que é antecipação para ajustar suas expectativas. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.